Deus é bom, irmãos, porque Ele é o Senhor de toda a terra e nos amou primeiro, porque nós somos atraídos pelo amor dEle. Irmãos, Deus é soberano e Ele é bom, porque por causa da misericórdia imensa dEle, hoje nós podemos olhar uns para os outros e nos alegrar, porque nele nós temos uma nova vida, porque nele nós temos esperança, porque nele nós temos perspectiva, porque nele nós conseguimos viver o hoje e o amanhã e o ontem sendo sarado pela presença perfeita e o sangue dEle derramado na cruz. É por isso que Deus é bom, porque a graça dEle superabunda e é derramada sobre nós constantemente, e é por causa dessa graça que nós somos livres. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Alguém pode aplaudir esse Deus todo-poderoso? Nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é perfeito, aleluia, o nosso Deus é perfeito, aleluia, irmãos. Irmãos, eu estou muito feliz, lá vem ele, estou muito feliz. Eu tenho déficit de atenção, irmão. Então qualquer coisa fica mexendo na minha frente, fica assim. Então você fica à vontade. Você vai passando agora, quando eu estou começando. Quando eu começar mesmo, aí você segura. Estou brincando, fica à vontade aí. Naquele lugar ali, ó, fica à vontade. Tamo junto. Irmãos, eu estou muito feliz de verdade de poder estar com cada um de vocês. Eu me sinto muito em casa, nem dá para perceber, né? Mas eu me sinto muito em casa sempre que nós estamos juntos. Eu me sinto muito à vontade, eu me sinto parte desse lugar, me sinto parte desse lugar que Deus tem forjado e tem sustentado há tanto tempo, por um propósito maior. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Você faz parte dessa igreja, não porque você encontrou uma igreja bacana, mas é porque o Senhor te trouxe esse lugar para que você viva o propósito que Deus tem para a igreja. Cristo é a resposta. Você faz parte dessa igreja, porque Deus colocou o seu coração e alinhou o seu coração ao propósito dessa igreja ser manifesta sobre a cidade de Santos, sobre a Baixada Santista, irmãos. Deus colocou você aqui com um propósito. Significa o que, irmãos? Continuem com o coração de vocês sensíveis ao propósito que vocês devem responder à presença de Deus. Continuem com o coração sensível para aquilo que vocês devem se manifestar diante daquilo que Deus chamou vocês para ser, viver e fazer. Deus não deu essas coisas a vocês simplesmente para que vocês possam se alegrar, sentar e dizer assim: eu sou abençoado, eu sou edificado por Deus. Irmãos, não tem uma pessoa que conheça Cristo Jesus de verdade, que viva como é bom estar com Jesus sentado só recebendo. Todo um cristão genuíno é aquele que é incomodado por anunciar a verdade de Cristo Jesus aonde ele está. Todo salvo em Cristo Jesus, ele tem o seu coração pulsando por declarar sobre Cristo Jesus aonde está. Todo salvo em Cristo Jesus não é um cômodo, mas é alguém que é enviado. Todo salvo em Cristo Jesus não se acomoda em ficar sentado em bancos de igreja recebendo as orientações de Deus. Todo salvo em Cristo Jesus entende que, por ser discípulo, o propósito dele é vir em comunhão e na comunhão dos santos receber a ordenação do Senhor e viver e cumprir o ID em nome de Jesus, irmãos. Faz parte do propósito do Senhor, irmãos, vivermos o ID, o chamado que Deus tem para nós em nome de Jesus. E todos aqueles que estão enraizados em Cristo Jesus, então, o propósito deles é anunciar a salvação sobre toda a terra. E eu espero que eu consiga tudo isso que o Espírito Santo está gerando aqui compartilhar com vocês. Nessa manhã nós começamos a falar sobre a forma de estarmos enraizados e por que nós devemos estar enraizados em Cristo Jesus. Porque Jesus é... Muito obrigado pelos 5 que ouviram a palavra. Porque Jesus é Deus. Amém. E nessa noite eu quero conversar com os irmãos, se assim o Espírito Santo permitir. Se ele não me der uma outra instrução aqui, até enquanto eu começar a orar. Nós vamos entender então o Jesus Cristo que é Deus. E por que é necessário entendermos que Jesus Cristo é o nosso advogado. Irmãos, tudo o que foi dito pela manhã tem muita informação teológica. Nessa noite também terá muita informação teológica, mas é porque o anseio do meu coração é que a gente tenha raízes profundas, para que nenhum vento de doutrina venha abalar o coração de cada um aqui, para que nenhum movimento humano, nenhum movimento que passe por vocês, eu não estou dizendo agora, quem sabe daqui a alguns anos, possa abalar o coração de vocês, porque vocês verdadeiramente firmaram o coração de vocês na revelação bíblica de quem Cristo Jesus é, e por isso vocês não vivem
através de sentimentos, mas vivem através da revelação, porque vocês estão firmados na rocha que é Cristo Jesus. Então, por isso, queridos, o meu interesse, você pode falar assim, mas cara, são palavras, quem sabe, muito simples, são coisas um pouco mais lógicas, mas eu vou dizer uma coisa para você, nessas coisas que são o fundamento da fé, é que pessoas não estão vinculadas como tem que estar, estabelecidas como tem que estar, e aí, quando passam os anos e as dificuldades começam a vir, começa a se cair, começa a se quebrar a estrutura, e aí então, muitas pessoas que estão junto com você começam a cair, e você começa a se dar a ações da terra, em vez de estarem vinculados à revelação do céu. Então, queridos, em nome de Jesus, recebam todas essas instruções, anotem todas essas instruções, para que no dia mau, assim como o profeta aqui da casa já disse, assim, para que quando a gente volte do monte, a gente consiga viver diante da dificuldade, porque se tem alguma coisa que o servo de Jesus, ao ler a Bíblia, vive e passa constantemente, se chama dificuldade, porque ele diz que neste mundo nós teremos dificuldades, nós teremos aflições, mas ele diz que a gente não deve se preocupar, porque ele venceu o mundo. Significa o quê? Ele, estando nele, nós vamos conseguir vencer as dificuldades. Isso significa que nós não vamos, mais uma vez, deixar de passar por dificuldades, mas é que em meio às dificuldades nós vamos ter o alicerce firme, de tal forma que qualquer dificuldade que venha não nos abale. Não abale a gente com a nossa família, não abale a gente com os nossos amigos, com o trabalho, principalmente com a nossa comunhão entre os irmãos da igreja, em nome de Jesus. Irmãos, se tem uma coisa que tem agoniado muito o meu coração nesses tempos, são aqueles que se dizem desigrejados. Irmãos, esses que estão desigrejados, pode perceber, todos eles sofreram alguma questão emocional, todos eles sofreram alguma crise pessoal, e acabaram colocando na igreja a culpa dessa crise pessoal, e acabaram dizendo que a igreja então fez com que eles vivessem de uma forma reprimida. E eu vou dizer uma coisa para você, isso para mim, ao conversar com vários desses aí, é porque eles não estavam firmados, vivendo profundamente, somente em Cristo Jesus. É como se eles tivessem um T, como se estivessem ligados num T, como se eles estivessem vivendo Cristo Jesus por meio de algo, e não diretamente ligado na tomada em Cristo Jesus. Então, irmãos, o meu anseio é que daqui a alguns anos, quando a gente se encontrar em alguns lugares aqui dessa terra, que eu possa ver vocês e ouvir em vocês, pessoas que estão firmadas em Cristo Jesus, estão ligadas diretamente em Cristo Jesus, que circunstância nenhuma vai roubar e ninguém vai tirar, nem frustração com pastor de igreja, nem frustração com líder de igreja. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus, e Ele é o cabeça da igreja, e a ordem sobre a igreja vem de Cristo Jesus. Então cabe a nós ouvirmos a Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Estamos juntos nisso, amém? Amém? Glória a Deus. Bom, queridos, então abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Lemos o João e agora nós vamos ler 1 João capítulo 2. Primeiro João capítulo 2, nós vamos ler os primeiros versículos, versículo 1 e versículo 2. 1 João capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Eu espero que você possa sair deste acampamento conseguindo responder às pessoas que vierem a você e perguntarem quem é Jesus. Eu espero que você consiga responder a toda pessoa que desejar saber quem é Jesus. Vamos ler. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor colocou no coração, Pai,
o pastor Natalino, Senhor, a necessidade de vivermos a partir da vida em Cristo Jesus. Senhor, ser santo é ser separado, mas o fato e o significado de ser separado no contexto que o Senhor declara é ser exclusivamente seu, ser separado das coisas deste lugar para viver as coisas do céu. Não é ser separado para viver do jeito que quer, mas é ser separado para viver a tua vontade. Senhor, alinha e ajusta o nosso coração aqui, Deus, para que verdadeiramente exista uma santificação. Pessoas que vivam como aqueles que não vivem para si, mas vivem como aqueles que foram apropriados por Deus. Quando o Senhor escolheu Israel, o Senhor se apropriou de Israel. Nós somos enxertados nessa videira, Senhor. E hoje nós podemos dizer que nós somos apropriados pelo Senhor. Então, Senhor, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para que a gente continue dando um testemunho do que é ser apropriado pelo Senhor, entendendo que essa foi primeiro uma ação do Senhor, não foi uma ação nossa. O Senhor constrangeu o nosso coração com a tua presença e nos levou para um caminho de transformação e santificação. Deus, continue enraizando o nosso coração em tua presença aqui, Deus, fazendo-nos viver a tua vontade como o Senhor tem desejado, para que as pessoas possam perceber a tua glória, a tua grandeza, e possam se curvar à tua presença e te adorar como o Senhor merece ser adorado. Faz isso, Senhor, sobre nós neste lugar. Faz isso, Senhor, sobre os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, então, para você que está anotando aí, eu vi algumas pessoas anotando hoje pela manhã. Eu quero dar então a instrução das 4 questões que nós vamos conversar aqui, certamente de forma breve. Nós vamos falar primeiro, por que Jesus é advogado perfeito. Segundo, qual é o procedimento desse advogado perfeito. Terceiro, por que ele usa esse procedimento. E por último, qual a exigência desse advogado, para que a gente tenha ele como advogado. Primeiro, por que ele é advogado perfeito. Segundo, qual é o procedimento desse advogado. Terceiro, por que ele usa esse procedimento. E quarto, qual a exigência para nós termos esse advogado junto a nós. O fato, queridos, eu quero que você entenda aqui, e o que é interessante ao lermos a palavra de Deus, é que o fato de Jesus se apresentar como advogado, reforça que, então, que vai existir sim um tribunal, um dia de julgamento. Se não, queridos, não era necessário Jesus se apresentar como advogado, se não existisse um julgamento. Então, a Bíblia nos mostra que nesse julgamento, estaremos lá, escute aqui, todos nós, nesse dia, nesse julgamento, estarão fortes e fracos, patrões e servos, religiosos e não religiosos, jovens e velhos, todo mundo, sem exceção, estará nesse julgamento. E uma coisa que é interessante, é que nesse dia, nós seremos julgados segundo as nossas obras, segundo as nossas palavras, e escute o que eu quero dizer, segundo as nossas omissões. Nossos corações serão expostos e julgados pelo que nós pensamos e pelo que nós desejamos. Neste dia, escute aqui o que a Bíblia mostra para mim e para você. Nenhum ser humano será tido por justo. Por quê, queridos? Por que nenhum ser humano será tido por justo nesse tribunal? Porque Romanos já diz no capítulo 3, versículo 23, muito bem conhecido: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que é destituído? É separado. Todos nós pecamos e todos nós então estamos separados. Todos pecaram, todos desobedeceram, todos viraram as costas para Deus. Então todos estão destituídos da glória de Deus. Por isso que a gente precisa de um advogado nesse tribunal. Por isso que a gente precisa de um advogado. Agora, por que Jesus é esse advogado eficaz? Por que Jesus é esse advogado perfeito? Primeira coisa que eu quero dizer para você, por que Jesus é o advogado perfeito? Versículo 1 diz para mim e para você, porque Ele é Jesus Cristo o justo. Ele é
o justo. Entenda o que o texto está querendo dizer para mim e para você. É artigo definido, é o justo, é singular. Ele, como ele, não existe. Ele é exclusivo. Não existe outro justo sequer, a não ser Jesus. Todos os seres humanos pecaram e estão separados da glória de Deus. Jesus não. Jesus é o único justo que existe. Jesus não tem pecado. Jesus não tem escuridão. Jesus é a luz. Jesus é a verdade. Ninguém jamais pode acusar Jesus de pecado. O caráter de Jesus, então, respalda ele como o perfeito advogado. Somente um justo pode nos valer. Querido, presta atenção. No tribunal humano, você que faz advocacia, direito, você que tem amigos do direito, você que assiste séries que envolvem isso. Eu sou um cara apaixonado por Suits. Cara, essa série é demais. Se você puder assistir esses Suits aí, é impressionante. Suits. Isso aí, esse trem aí. Você vai ver que Deus vai trabalhar na minha vida, né? Irmão, presta atenção. Mas não é só por causa do seriado, não. Isso aqui eu vou falar, isso aqui é uma coisa que eu tenho conversa com muitas pessoas. Presta atenção. No tribunal humano, a lei, ela é torcida. No tribunal humano, o que acontece aqui, as testemunhas são subornadas. No tribunal humano, os juízes são corrompidos. No tribunal humano, as sentenças são compradas. No tribunal humano, querido, a Bíblia mostra para mim e para você, tem um Herodes no trono e o João Batista na cadeia. No tribunal humano tem um Pilato julgando e um Jesus sendo julgado e condenado. Mas eu quero dizer para vocês que no tribunal de Deus perfeito existe perfeição, existe retidão e existe justiça. E por isso que a gente precisa de um advogado justo para defender a gente de causas que um tribunal perfeito vai perfeitamente nos acusar. Jesus, como advogado, querido, nunca usou de esperteza para manipular a lei, irmão, para conseguir defender. Jesus não usa brecha na lei para dizer quem é culpado e quem é inocente. Sabe o que Jesus veio? Diz a palavra do Senhor. Ele veio cumprir a lei, para colocar-se debaixo da lei, cumprir essa lei. Ele nunca buscou uma brecha na lei de Deus para dizer que a lei de Deus era injusta e que por isso a gente podia se safar. Jesus, pelo contrário, a palavra diz que a lei de Deus, ela é boa, ela é justa, ela é santa e ela é espiritual. Queridos, os judeus acusaram Jesus de violar o sábado, acusaram Jesus de possessão demoníaca, acusaram Jesus de contratar testemunha. Eles contrataram, Jesus não, eles contrataram testemunhas falsas para acusar ele. Mas ninguém jamais conseguiu prosperar em acusar Jesus de qualquer pecado. Por quê? Porque Jesus é justo. E porque ele é o único justo, é o único que pode ser o nosso advogado. E o segundo ponto é o seguinte: ele, como perfeito advogado, ele tem um procedimento interessante. Olha que louco. Jesus não veio advogar a minha e a sua inocência. Presta atenção. Jesus veio advogar a minha e a sua culpa. Isso é muito louco, velho. Porque quando a gente tem um advogado, o advogado ele vem para nos defender, para dizer que de alguma forma a gente é inocente, para dizer que de alguma forma a gente infringiu, para procurar alguma brecha na lei para a gente conseguir sair inocentado. Mas sabe o que é louco? Jesus não veio para defender a nossa inocência. Jesus veio para reafirmar que nós somos culpados. Ele não veio para dizer que a gente é bonzinho. Jesus veio para afirmar que não existe nenhum justo sequer. Jesus não veio para dizer que a gente tem mérito para ser absolvido desse juízo. A Bíblia diz
que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Significa o quê? Não vem de vós, nem de obra nenhuma, para que ninguém se glorie. Jesus não veio para dizer que nós somos livres, o contrário, ele veio para dizer que aqueles que cometem pecado são o quê? Escravos do pecado. Jesus não veio para dizer que a gente é iluminado, o contrário, ele veio para nos dizer que a gente ama mais as trevas do que a luz. Queridos, como que Jesus utiliza esse procedimento para ser o nosso advogado? Por que que ele usa esse procedimento? E a loucura é que é o seguinte: Jesus, ele não é um advogado comum que vai falar por mim e por você, mas Jesus, ele é um advogado que veio para assumir o meu e o seu lugar de culpa. Jesus é um advogado que veio sentar no meu banco de réu. Jesus é diferente como advogado, porque ele, por ser justo, nos atribuiu o que nós merecíamos, mas ele resolveu se colocar no nosso lugar de culpa, para assumir a nossa culpa no quê? Em um tribunal que é perfeito e que vai nos sentenciar como nós merecemos ser sentenciado. Querido, olha como é diferente Jesus como nosso advogado. E olha que loucura, queridos. O sentido original, quando a gente estuda isso no original lá no grego, é parácletos. Essa é a palavra utilizada para advogado. E aí, se você estudar, kletos é o verbo chamar, e para é o prefixo, estar do lado. Paráclito significa o que então? Chamado para estar do lado. Esse é o sentido de um advogado. Mas Jesus é mais do que um advogado perfeito, porque ele não é chamado apenas para estar do nosso lado, mas ele é chamado para estar no nosso lugar, para ser o nosso substituto. Jesus é o único que pode ser o nosso advogado, porque ele é o único que pega e assume o nosso lugar de culpa. Ele se posicionou no meu e no seu lugar para receber a penalidade do nosso pecado. Por isso que o versículo 2 está escrito: ele é a propiciação dos nossos pecados. Querido, presta atenção nisso. Propiciação é o seguinte: se o meu pecado provoca a ira de Deus, essa ira ela deve ser despejada sobre a minha cabeça. Por quê, querido? Porque Deus é um Deus justo. Você pecou, então você vai colher o fruto do seu pecado. E o que aconteceu com Jesus? Jesus assumiu o meu e o seu lugar. Jesus cumpriu a lei que eu e você não cumprimos. Jesus satisfez as demandas da justiça que eu e você transgredimos. Jesus recebeu em si todos os golpes da lei que deveriam cair sobre mim e sobre você. A ira que estava declarada sobre nós foi colocada em Cristo Jesus. E ele morreu no meu e no seu lugar como substituto. Para quê, queridos? Para que a gente não deixe de alcançar a vida eterna. Irmão, Jesus não apenas perdoou você, ele justificou você. Significa o quê, querido? Que a partir de Cristo Jesus, você está quites com a lei e com a justiça de Deus. A partir de Cristo Jesus, não existe mais nada de nem condenação de pecado nenhum sobre você. Irmão, olha que loucura. Humanamente falando, quanto mais preparado, mais fenomenal é o advogado aqui na nossa terra humana, nesse convívio humano, mais inacessível, mais caro é o advogado. Quanto mais fenômeno o cara é, mais difícil é financeiramente de estar com esse cara. Irmão, o pecador mais enrolado no pecado
tem mesmo acesso que o mais espiritual dos seres humanos a esse Cristo Jesus. O mesmo acesso, a mesma liberdade. Você não compra esse serviço de Jesus. Você não merece esse trabalho de Jesus. Jesus se oferece a você. Jesus se oferece para estar no seu lugar. A Bíblia diz que quando ele foi para a cruz, ele estava alegre de perdoar a mim e a você, de nos resgatar das trevas para a sua luz e eternidade. Jesus não foi para a cruz como alguém esperneando. Jesus foi para a cruz como um rei caminhando para a sua coroação, com alegria, a alegria de nos salvar, de nos perdoar e de nos dar uma vida eterna. Esse é o meu Jesus. Esse é o meu advogado. Agora, para ele poder verdadeiramente cuidar da nossa causa, o último ponto diz: existe alguma coisa que ele exige? E eu já vou responder para você, eu vou só continuar explicando isso. Se chama entrega total. Se deixar a presença dele. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes uma banca de advogados é contratada para que se consiga responder sobre diversos assuntos que envolvem uma pessoa. Você vê que eu assisti bem o seriado. Então tem diversos assuntos que precisam ser muito bem cuidados. Então uma banca de advogados é chamada porque esse cara resolve isso, esse é advogado dessa área, então ele vai resolver isso, advogado dessa área vai resolver isso, isso aqui. Irmãos, aquele que é o justo, o perfeito advogado, ele é suficiente para todas as causas que envolvem a nossa vida. Ele é suficiente para todas as ações que envolvem a nossa vida, por todas as questões que envolvem a nossa vida. Jesus é o titular absoluto dessa ação, e só Ele pode resolver essa ação. Irmãos, o que implica isso que eu estou dizendo? Não é Jesus e Maria, não é Jesus e Cristo é a resposta. A causa, que é a sua salvação, ela é exclusiva, ela está unicamente fundamentada na pessoa de Jesus. Como nós dissemos hoje pela manhã, não há nenhum outro nome que possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Ele tem o nome que é sobre todo nome. Não há outra porta para os céus a não ser Jesus, porque ele diz: eu sou a porta. Não há outro caminho de acesso a Deus a não ser Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Irmãos, não existe ninguém para mediar sua vida e Deus, só Jesus. Escuta o que eu quero dizer. Não é Jesus e obra, Jesus e sacrifício, Jesus e cantar no ministério de louvor, Jesus e fazer parte de liderança de não sei o que, de grupos pequenos, Jesus e fazer parte de alguma ação na igreja. Não é Jesus e alguma coisa, é só Jesus. Só Jesus. A sua causa ela é resolvida só em Jesus e mais nada. E sabe de uma coisa? Esse advogado nunca perdeu uma causa. Quem crê em mim, diz o Senhor, tem a vida, passou da morte para a vida, tem a vida eterna. Queridos, eu estou dizendo isso porque eu não sei como você está aqui. A importância de ter dito tudo isso aqui, fundamentado isso no seu coração, eu espero que isso enraize no seu coração. Eu não sei como é que você veio aqui. Eu não sei quais as dificuldades da sua consciência de você ter caído em pecado. Eu não sei o que está acusando você aí. Se você sofreu um deslize que de repente veio a público,
ou se você teve um deslize que está no secreto e esse negócio está angustiando. Eu não sei como você está aqui, eu não sei quantas vezes você já ouviu, até hoje, quem sabe, Satanás dizendo para você que você não tem perdão, que você não tem saída, que você não vai conseguir. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei o que está angustiando você, mas o que o Senhor me impulsionou para dizer para você neste momento, é que nesse exato momento, Jesus está se apresentando como seu advogado, para dizer: tem jeito, tem perdão, tem livramento, tem absolvição, tem salvação. Jesus está aqui nessa noite, dizendo para mim e para você: tem resposta, tem saída, tem libertação. Hebreus capítulo 7 diz que Ele pode salvar totalmente aqueles que se aproximam dEle. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Qual pecado, Igão? Assassinato, adultério, roubo, violência, impureza, tudo. Não importa a gravidade do seu pecado, o quão longe você foi, não importa, o sangue de Jesus é poderoso para purificar você de todo pecado. Aqui no nosso meio, quando alguém é condenado e é absolvido, as partes interessadas ali começam a apelar para uma instância superior, para que essa pessoa não consiga se libertar. Então imagina que foi condenado e a promotoria entende que a justiça não foi feita, a lei não foi cumprida, aí apela para que o que foi inocentado na primeira instância seja condenado na segunda instância ou na terceira instância, e a gente viu bem esses jornais esses dias aí. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que o tribunal onde Jesus julga, onde Jesus defende a sua causa, é o Supremo Tribunal Divino. Sabe o que significa isso? Quando ele chancela, não tem outra instância para percorrer, já era, você está livre. Quando Jesus vem e dá a palavra, não tem forma como recorrer isso já foi colocado perfeitamente, já era, já acabou, Deus estabeleceu a vontade perfeita, ninguém pode tirar, ninguém pode remover, ninguém pode arrancar. Quando uma sentença é dada, está dada para sempre, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 33 ao 39 diz assim, eu quero ler para você: quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, pois estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Minha pergunta para você nessa noite é: o que você vai fazer com essa oferta que Jesus está dando para mim e para você aqui? Diz o Senhor: filhos meus, essas coisas escrevo para que não pequem, porém, se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Fique em pé no seu lugar, por favor. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você, mais uma vez. Se você está agoniado pelo seu pecado, se você está agoniado pela sua consciência, a sua consciência tem te acusado, o diabo tem te acusado, você não tem paz, você não consegue dormir, você nessa noite tem a oportunidade de clamar
ao Cristo Jesus, o justo: Senhor, vem advogar sobre a minha vida, sobre esta causa que é a minha vida, e vem perdoar os meus pecados. Queridos, existe um perdão para você hoje, porque tem um advogado perfeito, Jesus Cristo, o justo, se colocando no seu lugar nessa noite. Eu não sei qual é a sua história, eu só quero lembrar você que se você se recusar ter Jesus como seu advogado, você vai tê-lo como seu juiz. A Bíblia diz que ele vai se sentar no seu trono de glória, ele vai julgar as nações, vai julgar cada um, como a Bíblia diz: nem suas obras, nem palavras, nem pensamento, nem religiosidade serão suficientes para absolver você nesse tribunal. Agora, se Jesus é verdadeiramente seu advogado, quando chegar o dia do juízo, em vez de você ser lançado para o lago do fogo, você vai ser convidado para entrar nos céus, na bem-aventurança dele. Todos nós vamos comparecer perante esse tribunal. Não vai haver nem réplica nem tréplica, mas vai haver sim o silêncio dos condenados. Pela manhã você já ouviu isso, e nessa noite o Senhor insiste em falar isso. Ele deseja advogar a sua causa. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Enraiza a sua vida em Cristo Jesus. Se existe algum pecado que está atormentando a sua vida e a sua história, é possível nessa noite você ser livre da condenação desse pecado por causa de Cristo Jesus. Como que você tem acesso a Cristo Jesus? Confessando o seu pecado e dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor, eu rasgo o meu coração aqui, eu não quero que isso tenha mais parte da minha vida nem do meu coração. Eu rasgo o meu coração aqui, Senhor, e confesso: eu não quero mais ser questionado pelo inferno sobre essas coisas, eu quero ser livre dessas questões. Eles de verdade, gostaria de pedir, se possível a todos aqui, de se ajoelharem onde vocês estão. Todos aqui, todos aqui. Se ajoelharem onde estão. E começar a confessar o seu coração a Cristo Jesus. Você sabe que eu estou falando de você. Você sabe que eu estou falando de você. Rasga o seu coração para que o seu advogado agora seja Cristo Jesus. Confesse a Ele. Diga para Ele qual tem sido o seu deslize. Peça para Ele: Senhor, toma minha vida em suas mãos, Senhor. Eu não quero mais que isso seja o testemunho da minha vida. Eu não quero mais que isso seja o testemunho do meu coração, Senhor. Senhor, o Senhor como perfeito advogado, pega agora, Senhor, a minha vida como a causa que é sua, e transforma o meu coração, Senhor, agora em nome de Jesus. Querido, o Senhor conhece o seu coração.
E o Senhor te ama tanto que Ele está insistindo em falar isso com você. É entrega. Pode entregar. Pode confiar em mim. Eu sou o seu advogado perfeito. Eu sou o dono da sua vida. Eu sou aquele único que pode transformar o caos em bênção. Rasga o seu coração agora em nome de Jesus, querido. Rasga o seu coração agora em nome de Jesus. Confesse o seu pecado a Cristo Jesus. Senhor, toma o teu lugar aqui, Senhor. Pegue nossas mãos aqui, Senhor, e nos enraiza, Senhor, em tua presença aqui, papai. Querido, quando você começar a confessar, o Espírito Santo vai começar a trazer à sua memória outras coisas que são necessárias serem confessadas. Não feche sua boca, rasga isso diante do Senhor. Confessa isso. Coisas que são raízes tão profundas, que nessa noite inicia a libertação da sua vida, que nessa noite inicia a libertação e um perdão abraçando o seu coração, um perdão de Cristo Jesus abraçando o teu coração, tornando você alguém livre para perdoar quem tem amarrado o seu coração na angústia, a quem você tem amarrado o seu coração na angústia. Existe um perdão do Senhor disponível ao seu coração agora, de tal forma que essa liberdade vai te abraçar, a ponto do anseio de perdoar pessoas começarem a gritar em seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nos abraça aqui, Senhor. Nos abraça aqui, nós nos curvamos à tua presença, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque nós pensamos, Senhor, que nós sabemos o que é bom para nós. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Vem, Senhor, como perfeito, justo advogado, e pega a nossa vida agora, Senhor, e põe, Senhor, a libertação em nós, por meio do teu sangue. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, e faz-nos viver, Senhor, nessa noite, uma libertação, Senhor, de nós mesmos. Uma libertação, Senhor, de nós mesmos, Senhor. Oh, Senhor, toma aqui, Pai. Nós não queremos mais isso. Nós não queremos mais atrair homens pelo corpo, mulheres pelo corpo. Nós não queremos mais a sensualidade, Senhor, sendo o produto, Senhor, da nossa vida. Toma aqui, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Eu não preciso disso para ser quem eu sou. A única coisa que eu preciso é do Senhor para poder ser quem eu verdadeiramente sou, para eu reconhecer a minha identidade, para eu poder estar em paz comigo mesmo. Em nome de Jesus. Toma aqui, Senhor. Toma aqui, Senhor, a prostituição, Senhor. Toma aqui, Senhor, a masturbação, Senhor. Toma aqui, Senhor. Toma aqui, Senhor. Toma aqui, Senhor. Nós não queremos mais, Senhor, estar presos. Nós não queremos mais viver influenciados pela nossa própria carne. Toma aqui, Senhor. Livre-nos, Senhor. E tira o juízo que estava sobre nós por esse passo. Tira isso, Senhor, de nós e conduz no caminho da tua perfeita vontade. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor, por mentir.
Perdoa, Senhor, por mentir, Deus. Perdoa, Senhor, porque nós não conseguimos liberar perdão, Senhor. O Senhor nos perdoou sem a gente merecer. E a gente então condiciona as pessoas a serem perdoadas por merecer. Isso é injusto. Porque não foi isso que o Senhor fez por nós. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós nos curvamos à Tua presença aqui, Senhor. Toma o nosso lugar, Senhor. E nos conduz aqui nessa noite, Senhor, a um ajuste à Tua presença. E nos leva, Senhor, a uma raiz profunda em Tua presença, Senhor. Nós reconhecemos aqui, Senhor, que não é possível mais, se não for o Senhor o dono desta causa. Então vem, Senhor, e livra-nos, Deus. Livra-nos, Senhor, da prisão a todas essas coisas. Leva-nos, Senhor, à Tua presença aqui, Senhor. E faz-nos amar o Senhor acima de todas as coisas. E ansiar pela Tua presença acima de todas as coisas. Espírito Santo, fala conosco aqui, Senhor. Liberta-nos aqui nessa noite, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de pecados ocultos. Põe no nosso coração o anseio de Te amar acima de todas as coisas, Senhor. Obrigado porque o Senhor está vindo aqui tomar o nosso lugar. Nos mostrar que o Senhor já tomou na cruz o nosso lugar. E nós nessa noite, Senhor, queremos nos valer desse preço que já foi pago. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Levante suas mãos aos céus. E comece a agradecer a esse Deus. E comece a agradecer a esse Cristo Jesus, é o perfeito advogado. E comece a agradecer a liberdade que Ele proporciona à sua vida. E comece a agradecer o novo e vivo caminho que Ele conduz. Não mais culpa, não mais dor, não mais sofrimento, mas sim uma liberdade para continuar prosseguindo, mas sim uma liberdade para continuar vivendo, mas sim uma liberdade para continuar amando a Ele, mas sim uma liberdade para continuar conhecendo a Ele. Não existe mais peso sobre aquilo que você vivia. Existe hoje uma libertação, existe hoje uma liberdade que abraça a sua vida, para que você possa viver tudo novo de novo, tudo novo de novo. Existe nessa noite uma libertação sendo manifesta sobre a sua vida. Cristo Jesus está aqui. O seu perfeito advogado está aqui, sarando a sua dor, sarando a sua transgressão. Cristo Jesus está aqui. Agradeça esse Senhor, agradeça esse Senhor. Que por amor, resolveu mais uma vez trazer de volta o seu coração. E hoje é a partir dele. Oh Senhor, obrigado pelo teu sangue derramado na cruz. Obrigado pela nova história que podemos viver nessa noite. Obrigado, Senhor, porque aquilo que era contra nós não está mais contra nós. Obrigado, Senhor, porque nessa noite, livre acesso, Senhor, nessa noite torna o seu coração livre para amá-lo acima de todas as coisas, livre para conhecê-lo, livre. O seu advogado assumindo o lugar da culpa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua vida, Senhor, sobre nós. A tua palavra diz: se confessarmos o nosso pecado, tu és fiel e justo para nos purificar. Para nos purificar de toda impureza, Senhor, de toda injustiça, Senhor. Muito obrigado, Senhor, nos purificar de toda justiça, Senhor, de tudo aquilo que era contra nós. Papai, nos conduz aqui, papai, para que a gente continue a viver por meio da tua presença, Senhor, para que a gente continue a viver por meio da tua palavra, e a gente de verdade desista de viver sem estar diante da tua palavra. Obrigado porque o Senhor trouxe de volta a tua presença e nos colocou nesse novo e vivo caminho. Obrigado por essa leveza que encontramos, e que o nosso coração não deixe de lado de amar o Senhor acima de todas as coisas, e de tudo que fizer, Senhor, buscar a tua presença. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa presença perfeita que nos abraça. No nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir e agradecer esse Senhor que te torna livre, que te traz um novo momento. Cristo Jesus. Aplauda mais forte, aplauda mais forte, aplauda mais forte. Cristo Jesus te faz livre, livre, livre. Não mais dor, não mais medo. O verdadeiro amor lançando fora o medo. Cristo Jesus, aleluia. Aleluia. Bom, obrigado, pastor Igor, que Deus abençoe. A informação está dada, temos um advogado, amém? Esse advogado, ele é justo, e ele está disposto a fazer muito mais do que a gente possa imaginar. Existem algumas questões que eu queria terminar dizendo. Primeiro, você aceita ele como advogado? Porque às vezes a gente até sabe que tem, mas não aceita ele como advogado. Segundo, o seu pecado, o seu problema é tão grande que mesmo sabendo que tem um advogado, você não se perdoa. E aí a gente fica se punindo. Eu sei que Deus pode, mas... E a gente fica se punindo. E sofrendo, sofrendo, sofrendo. Temos um advogado. Pergunta é, você aceita ele como advogado? Ah, sim, eu aceito. Lógico. Lógico. Eu tive uma demanda lá em Santos, lá na Conselheiro Nébias, por causa de barulho. Uma vizinha foi na justiça contra nós. E nós fomos para a primeira audiência. E o advogado disse para mim assim: não fale nada. O juiz vai se dirigir a mim, não fala nada. Tá bom, não falei nada. Terminou a audiência, estamos ganhando, estamos ganhando. Como? Eu não falei nada. Não, é isso mesmo. Na outra audiência ele diz assim, o juiz deve fazer tal e tal pergunta, e você então fala. E o juiz fez a pergunta. Sobre esse assunto do barulho, o que o senhor diz? Eu disse, nós somos culpados. Porque realmente é um barulho, não é fácil não. Morar do lado da igreja não é fácil não. E aí começamos uma conversa, o juiz começou a me perguntar o que tinha, tal. Terminou aquela audiência, o nosso advogado disse, estamos ganhando.
E assim foram várias audiências. E ali eu entendi o que é aquele versículo que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu entendi que não é só entregar para ele, mas é a ele, é se submeter a ele. Quando eu entreguei a causa para o advogado, eu tive que acreditar em tudo aquilo que ele mandou eu fazer. A última audiência, me perdoa, vou falar, mas a última audiência que nós tivemos, a advogada ela ia com o botão do PT, e, quer dizer, na primeira audiência ela foi com o botão do PT, e o juiz perguntou: do que se trata? É uma igreja com barulho, tal, e então o município está contra ela, contra a igreja, tal. E o juiz falou assim: duas raças que eu não suporto, petista e crente. Bom, matou nós dois ali, tava bom o negócio, né? E a última audiência que nós tivemos, aquela advogada se levantou e disse: meritíssimo, eu quero pedir que a igreja seja fechada. E ela colocou lá alguns motivos. O cara ficou tão nervoso que disse assim: camarada, vem aqui, confessa que é culpado, faz um investimento tremendo, e a senhora quer que eu feche a igreja? Escreve aí: dou por encerrado e mando arquivar o processo, e a senhora que abra outro processo. Ganhamos a causa. Porque não só eu entreguei para o advogado, mas eu confiei no advogado. Porque tem gente que entrega, mas não confia, fica toda hora xeretando, arrumando encrenca, achando que está sendo passado para trás. E às vezes acontece isso com Jesus também. A gente tem um baita de um advogado, mas primeiro, a gente não confia plenamente nele. Segundo, a gente não se perdoa, porque a gente acha que o que a gente fez, E aí a gente dificulta muito os próximos passos. Tem outra coisa, quando a gente vira ficar malandro, quando a gente depois faz tudo errado outra vez. A gente tem um advogado. Você sabe que o Senhor sempre está pronto para perdoar, né? Sempre. Perdão, tá. Mas o tempo que passou, passou. Tem coisas que tem o tempo certo, a hora certa. Perdeu o tempo, passou. Perdão, você sempre vai ter. Mas aquele tempo, aquele time, aquele momento, passou. Então você tem que estar focado. Porque tem coisas, você vê. Já viu aqueles camaradas que estão aí com 40, 50 anos, quer ser adolescente? Você fala: meu, tá louco. Cara todo bonitinho, bermudinha, tal, saradão. Pô, tá fora da idade, meu irmão. Passou. Esse cara está tentando ser na idade errada. Passou, tem o seu tempo certo. E com Deus é a mesma coisa, tem o tempo certo. Então eu quero não só reforçar a palavra do pastor Igor, mas eu queria dizer para você, não só deve acreditar que Jesus é advogado, porque está escrito na Bíblia, mas você tem que recebê-lo como advogado. E você tem que confiar sua causa a Ele, e você tem que parar de se punir, porque parece que o que você fez é muito errado. Para de se punir. Agora, muda de vida. Não é que Jesus disse lá para aquele camarada: vejo que você já está bom, agora vai e não peques mais. Mudança de vida. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente hoje. Amanhã eu vou, hoje não. Mas eu quero que você trate deste assunto entre você e Deus, dizendo: Senhor, eu realmente quero o Senhor como meu advogado. Eu vou parar de me condenar. Eu vou confiar na tua justiça, porque é Jesus quem restaura a nossa reputação. É Jesus quem nos dá de fato
uma nova história. Mas a gente precisa parar com o pecado. Tem que dar um basta. Tem que dar um basta. Tem que parar. Para com essa palhaçada. Para. Não brinca. Isso que aconteceu com esse apresentador, o Gugu, eu sempre lembro de um texto que diz assim, que uma pessoa que muitas vezes é repreendida, endurece a serviço, virá o quebrantamento. Quem conhece o versículo? Virá um quebrantamento de repente, sem que haja cura. De repente, aí você caiu, bateu a cabeça, morreu. Não teve tempo para pedir perdão para Deus, não teve tempo, porque esses camaradas ouvem muito falar de Jesus, mas é de repente. É de repente, não tem, sabe, aquela coisa de repente. Quando o avião está caindo, o cara ainda está aquele espaço de Deus e faz, tal. Já vi testemunho de gente que a polícia está atrás, tiroteio. Se Deus me tirar dessa, ele teve tempo. Mas infarto fulminante é de repente. Tem coisa que é de repente. Ela está dormindo, cai lá um avião na casa do cara, de repente, não teve tempo. Estava em casa, veio aquela avalanche lá, de repente. Então a gente tem que levar Deus a sério, porque as coisas de Deus, olha, custou muito caro a nossa salvação. Custou. Então não dá para a gente brincar. Tem que abaixar o nariz, deixa de ser arrogante, deixa de ser folgado, confessa o teu pecado, propõe a mudança de vida, faça acertos com Deus. O único que pode atrapalhar a ação de Deus na nossa vida é a gente. Nem o diabo tem poder para isso. Não, o diabo não tem esse poder todo, não. Quem pode atrapalhar se o diabo tivesse poder, todo mundo que não é crente seria endemoniado. Tem muita gente que não é crente e não é endemoniado. O demônio não consegue entrar no cara, porque o cara tem princípios e não abre porta para o mal. Ele nem sabe que ele não está deixando o diabo entrar na vida dele. Ele é induzido, mas não possuído. E tem crente que às vezes não pescou. E ele também não é possuído, mas é induzido, às vezes mais do que o ímpio. Porque o diabo não tira férias, meu irmão. Então está aí, o advogado está aí. Pergunta é, você aceita ele como advogado? Você está disposto realmente a se moldar a ele? Você está disposto a parar de se autopunir, que meu problema não tem jeito, tal. Está disposto a levar Deus a sério? Então essas perguntas, responde agora para Deus. Feche teus olhos. Responde agora para Deus. Responde. Um dia eu tive que aceitar aquele advogado e tive que confiar nele. E ganhamos. Deus nos deu graça, nos deu vitória, mas eu tive que confiar. Sabe o que a gente fez? Fez um trabalho de acústica, que não adiantava confessar o nosso pecado e não fazer um trabalho de acústica, para que os vizinhos não reclamassem mais. E fizemos. Assim é a nossa vida. Não adianta simplesmente dizer, eu reconheço, tal, e não tem mudança. Vai voltar tudo outra vez, meu irmão. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Fala com Deus agora. Você aceita Jesus como teu advogado? Você recebe Ele como teu advogado, como teu? Você está disposto realmente a abandonar o pecado? Está disposto? Você está disposto a obedecer a Ele? A confiar? Mesmo que te custe caro, você está disposto realmente a colocar toda a tua esperança nele? A confiar nele? Está disposto? Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor. Aqui estão esses jovens, ó Deus, meu Pai. São pessoas de valor que podem ser uma potência nas tuas mãos. Senhor, eu clamo por essas vidas, estende as tuas mãos. Nós ouvimos, ó Pai, falar desse oferecimento a um advogado justo, que defende, que assume o nosso lugar, que nos ama. Nós aceitamos, nós queremos. Aqui está o teu povo, Senhor.
Ó Deus, nós queremos obedecer. E aqueles, ó Pai, que são atormentados, ó Pai, porque fizeram algo errado, porque fizeram uma escolha, Senhor, tem misericórdia, Pai. Senhor, que toda essa acusação saia em nome de Jesus. E a Tua bênção, Senhor, esteja sobre estas vidas. Também, ó Pai, aqueles que querem viver contigo, que tenham coragem, Senhor, de caminhar uma nova caminhada contigo. É um novo tempo, é uma nova fase, é uma nova história. Assim nós te louvamos, ó Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos, ó Pai. E declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Veja bem, você está ouvindo o que outros não ouviram. Você está recebendo o que outros não receberam. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Eu tive a oportunidade de estudar inglês, mas sempre tive muita dificuldade com inglês, porque nossa igreja, a Igreja Metodista Livre, onde eu fui criado ali com meu tio, a gente recebia muito americano, e eu achava um absurdo o americano não querer falar o português e eu ter que me virar para me comunicar. Então eu criei uma barreira, um bloqueio. Mas eu tive várias oportunidades para estudar inglês, várias escolas e tal. Mas eu já entrava com o coração fechado. Não, difícil. Não estou afim. Depois no ministério eu tive professoras particulares que queriam me ensinar. Legal, não. Sabe, não estou afim. Quando Deus começou a me levar para os Estados Unidos, eu descobri que eu sou um tolo mesmo, um burro mesmo. Como é que eu pude rejeitar tantas oportunidades que Deus me deu? Mas agora é tarde. Agora tem que ficar no trivial, e graças a Deus tem o Google aí com o tradutor que ajuda pra caramba, né? Então você fica agora lá na Itália jogando coisinha no Google Tradutor, dá pro cara ler. Meu Deus, que bênção, viu? Deus é maravilhoso. Mas podia ser diferente, não podia? Quantas mensagens eu ouvi, tantas coisas que eu não dei muita bola, que tinha a ver toda com o meu futuro, com o meu ministério. Você não tem ideia. Eu já contei isso para vocês, mas eu fui fazer o seminário e lá eu me encrenquei com o professor de grego e eu fui convidado a sair do seminário. E eu então saí do seminário. 3 anos depois, quando eu deveria estar me formando no seminário, Deus me chamou para a obra. Quando Deus me chamou, eu deveria ter me formado no final do ano. Em fevereiro, Deus me chamou para a obra, e quando Deus me chamou, eu entendi que era para mim ter estudado. Mas o temperamento difícil, coisinha. Eu fui convidado a sair do seminário, mas como a Tiliana estudava lá, então eu fazia questão de ir, ficar sentado lá fora, tal. Até que um dia o reitor disse: queridão, nem aqui no corredor você pode ficar. O professor de grego ele não quer ver você pintado de ouro. Meu irmão, quantas besteiras a gente faz na vida. E Deus diz: eu dei oportunidade, hein? Eu dei oportunidade. Você recebe? Eu vou dizer para você: alô, tá entendendo? Alô, tá? Talvez você não está entendendo agora, vai entender depois. São oportunidades, são situações que a gente, não. 79 tem um grande avivamento em São Paulo. É um congresso fantástico. E eu não fui. Não preciso disso, esses caras. Depois que eu fui lá dar uma olhadinha, fui lá só dar uma olhada com o tio Cássio, ia lá, falei, vou lá com ele, vou dar uma olhadinha. Quando eu cheguei lá, vi aquele mover de Deus, mas eu estava fora, perdi uma oportunidade. Você sabe que muitas pessoas, eu estou pondo no Instagram um monte de coisa aí, cutucando, tal. Você sabe que muita gente vai falar: poderia estar lá. A gente insistiu, né? Mas você veio.
Cuidado para não estar aqui e estar com a cabeça lá fora. Que Deus abençoe muito a sua vida. Deus está dando as oportunidades. Ó, enraizado, hein? Tá bom? Dá um abraço quem está do seu lado, diz que Deus te abençoe tremendamente.